A realidade de um cortiço no século XIX nos mostra o quanto o ser humano pode ser mau e o quanto ele pode se aproveitar dos outros, independente se ele está na pobreza ou se ele está tentando conquistar a riqueza. Este é o livro do Aloysio de Azevedo que nos apresenta esse cortiço tão famoso. Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda a este canal. Aqui a gente conversa sobre livros, sobre literatura. E aqui neste vídeo, mais uma vez, estou trazendo uma das minhas leituras para que vocês possam acompanhar. E quem sabe vocês se interessam por ler este livro também. Mas antes da gente falar sobre o livro que a gente vai conversar hoje, eu quero que você se inscreva no canal, ative as notificações, tá? Para que você não possa perder nenhum vídeo. E uma outra coisa também que eu quero que você faça é que você curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, porque aqui é um canal onde a gente conversa estritamente sobre livros ou sobre escrita, tá? Então, espero que você goste. E para lembrar mais uma vez, eu também sou escritor e tenho alguns livros escritos, como vocês podem ver aqui atrás. Esses dois que estão com a capa virada para cá são livros escritos por mim. E se vocês quiserem adquirir, vai estar na descrição aí também, tá bom? Então, bora para o nosso vídeo para que a gente possa conversar sobre esse livro tão maravilhoso do século XIX. O livro em questão, tá, é este daqui, tá, O Cortiço, do Aloysio de Azevedo, que, primeiramente, vamos relembrar o que acontece, ou pelo menos entender o que acontece neste livro. Basicamente, o principal do livro aqui começa a história com o João Romão, que é um rapaz ali de cerca de 25 anos, no começo do livro, que o seu sonho era ficar rico, mas a venda dele parecia não ir tão bem. Mas em um certo momento ele se aproxima de uma escrava chamada Bertoleza, que ele acaba cuidando das finanças para ela e que com o tempo, né, esse contato deles dois, ele acaba se juntando com ela e ela ajudando ele na venda. Então, ao invés dela vender quitandas na rua, como fazia, ela acaba vendendo dentro da loja que ele já tinha. E aí elas acabam ficando juntos. E nesse meio tempo, as coisas vão crescendo, vão modificando, e aí aqui começa a construção do João Romão para ter o cortiço, que é um aglomerado de casas onde ele aluga essas casas para várias pessoas. E aí é que a gente conhece a grande fofoca que é esse cortiço, que são várias pessoas morando umas próximas às outras, que alguns têm amizades, outros têm inimizades, e aí é que a gente vai entendendo também a questão de traições, de brigas e até mesmo de incêndios ali que vão acontecendo no meio dessa história. E claro, né, tem várias outras coisas, tem vários personagens que acabam sendo bem representados, como a Rita Baiana, como, por exemplo, ali o Jerônimo, que é um português que acaba sendo todo certinho, todo criterioso, e que depois a gente percebe que, por uma paixão, ele deixa tudo. Então acontece isso no meio do que a gente vai lendo, né, no livro. E também nós temos ali a presença do rival, de certa forma, do João Romão, e que os dois parecem competir ali para ver quem é que fica mais famoso ou que ganha mais dinheiro de alguma forma, ou que se torna um nobre, né, para ter uma honra e algo muito maior. Mas que nessa história toda aparece o João Romão como principal, mas uma das coisas que me incomodou muito é que a Bertoleza, que basicamente foi a sustentação do João Romão, não foi tão representada ou não teve tanta visibilidade quanto deveria, principalmente pela história, né? Que é basicamente a representação do quanto as pessoas que são ligadas ao dinheiro e tão materialistas acabam se aproveitando daqueles que são mais tranquilos e mais pacíficos, de certa forma, para poder se aproveitar e ganhar em cima disso. E é o que o João Romão faz, que a gente acompanha em todo o livro. Claro, essa é a história. Eu não quero dar muito spoiler para você, porque de fato eu quero que você leia também este livro. É um dos clássicos que não só serve para você
entender, né, a dinâmica do que acontecia naquela época, da briga entre os brasileiros e os portugueses, que até hoje ainda se permanece algumas coisas, mas este livro aqui, como o livro do Machado de Assis, alguns deles, tem questões que caem no vestibular. Então, além de ser uma forma de você se distrair, você pode também utilizar para estudar este livro. E que em algumas escolas, eu acredito que ainda tem, eu lembro que quando eu estava na escola, eles passaram esse livro para ler, mas eu nunca tive muito interesse em ler e acabava lendo só os resumos. E que realmente é um livro muito bem construído. Além de que a forma como o autor descreve, como ele vai fazendo, não deixa maçante. Por mais que ele descreva bastante, ele usa de outras formas, né? De metáforas, de textos mais, de certa forma, poéticos, né? Mais líricos, para facilitar e para ficar mais fácil a continuação da história, que a gente continue querendo saber o que vai acontecer e que realmente nos ajuda a continuar a leitura e finalizá-la com esse gosto de que foi uma boa leitura. Então o autor consegue fazer isso por nós. E quando eu olho, de certa forma, pensando como alguém que também escreve, acredito que essa obra tem muito a nos ensinar. Não só pela sua construção, mas também porque claro que o próprio autor estava na época, mas ele soube utilizar várias questões dentro de algo que de certa forma acaba sendo curto, porque aqui são 200 páginas, 210, onde a gente tem uma história com vários personagens e todos eles têm a sua personalidade, têm ali as suas características que a gente consegue perceber de diferença de um do outro e que também todos eles tiveram uma certa presença e uma certa importância. Ali não tem um personagem que fica ali só por estar, né? Todos os personagens têm um objetivo, têm uma função dentro da história e que uma das coisas que me impressionou, por mais que me causou um certo incômodo, claro, que é por conta da forma de falar da época, mas que ali neste livro meio que teve uma espécie de romance homossexual nessa época, neste livro, onde apresenta ali duas pessoas, que é a Leone, né, e uma garota, mas que a forma como foi representado não teve tanta presença marcante, mas que é apresentado neste livro do que pode acontecer e do que pode se tornar aquilo. E claro, no final a gente vai acompanhando o cortiço crescendo, as pessoas se mudando, as pessoas mudando as suas vidas, e que isso é interessante. Então, por isso que eu acabei dizendo várias vezes, enquanto estava lendo, que o livro parecia muito mais uma fofoca de várias pessoas, porque esse convívio de várias pessoas em conjunto, onde um conhecia o outro, um conversava sobre a vida do outro, gravidez, que ninguém sabia quem era o pai, brigas, pessoas ali que acabavam fazendo uma festa e curtindo em alguns momentos, traições, brigas entre marido e mulher, que a gente acompanha dentro de todo o livro, acaba nos deixando mais intrigado e realmente conectado à leitura do livro. Então, se você gosta de ler livros que tenham várias coisas acontecendo, este é um bom livro para você ler. E claro, se você quer conhecer mais da literatura clássica, esse é um dos que você precisa conhecer também. Porque esse livro é do século XIX e é um clássico brasileiro, principalmente, né, para a gente incentivar a literatura brasileira. É algo importantíssimo, pelo menos para mim, e que para vocês talvez seja interessante. Então, eu fico aqui. Este aqui é o livro, tá? Do Cortiço, do Aloysio de Azevedo. Se você quiser adquirir esse livro para que você possa ler, vai estar o link na descrição aqui embaixo. E lembrando mais uma vez, se você chegou até aqui, curta esse vídeo, comenta esse vídeo, tá? E outra coisa, se inscreva no canal, porque isso é muito importante para mim, para que eu possa continuar trazendo vídeos assim como esse aqui para vocês. Então, obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.